Oi, gente, tudo bem? Tudo bem, nono ano? Bom dia, tudo certo? Então, nono, fechando aqui o material de Guerra Fria, tá? Tô corrigindo as páginas 454, 455. Tô indo até o finalzinho, tá? Tô indo até a 458 pra gente entrar aí em independência, né? Libertação, né? Luta de libertação aí da África, tá? Vamos voltar aqui para 454, então. Tô aqui na tela de apresentação, corrigindo Guerra Fria, né? GF aqui uma abreviação de Guerra Fria, 2 de julho, tá? Aqui na página 454 tem uma pergunta aqui muito básica, né? Contexto histórico que levou o período de 45 a 91 ter ficado conhecido aí como Guerra Fria. A gente está no período de 45, a gente fala 45, lembra aí do final da Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, né? E esse contexto aí de 45 até 91 a gente chama de Guerra Fria porque foi uma guerra ideológica, uma guerra não só ideológica, né, gente? Teve militarismo, econômica também, né? Porque foram criados aí vários contextos aí, né? Planos econômicos, né? Quando esses países, Estados Unidos e União Soviética, entre eles exatamente, não houve conflito direto, mas eles começaram a influenciar aí, né? Pós Segunda Guerra Mundial, no mundo inteiro, tentando se manterem, tentando se fazerem aí potências únicas, né? Se tornarem hegemônicos no mundo. Então, o contexto de Guerra Fria está dentro disso, né? A gente está no finalzinho da Segunda Guerra e vai ser esse momento aí em que Estados Unidos e União Soviética vão estar tentando a hegemonia mundial, tá? A número 2 tem um texto pequeno, eu li o texto aqui, vou tentar sintetizar para a gente ganhar tempo, visto que a correção é grande, mas está pedindo para falar qual é o tema do texto, né? O texto está falando sobre as propagandas que os Estados Unidos faziam contra os comunistas, tá? Tanto que aqui em cima está pedindo um trecho do texto e tem assim, olha, na terceira linha, aqui, ó, não dá para aumentar muito esse aplicativo, não dá para aumentar, mas na terceira linha tem assim, ó, começa a terceira linha, para os dois propósitos, blá, 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 e essa frase que eu quero que vocês marquem, um inimigo externo ameaçando os Estados Unidos não deixava de ser conveniente para os governos americanos. Então, quando essa frase é a frase que destaca, que marca essa questão da propaganda anticomunista. É importante para os Estados Unidos colocarem a União Soviética como comunistas para diminuir, para menosprezar e para fazer com que eles, Estados Unidos, se tornassem mais fortes, maiores, né? Mais fortes aí nesse cenário de Guerra Fria, mais importantes, vamos dizer assim. Tá? Então o texto está falando sobre isso, tá? Propagandas anticomunistas que os Estados Unidos faziam. E aqui embaixo está assim, ó, qual a importância de se fazer isso? Diminuir, né? Diminuir a União Soviética e conseguir apoio popular, conseguir se tornar hegemônico, conseguir se tornar mais independente nesse contexto da Guerra Fria, tá? Conseguir influenciar aí mais países, tá? Visto que era isso que eles queriam, né? Em sua opinião, alguma semelhança na propaganda estadunidense do combate ao comunismo e na propaganda atual? Sim, sim. A questão do Trump colocar que não quer, por exemplo, imigrantes, né? A questão dele colocar essa guerra, essa diferença contra os árabes, né? Essa coisa de Estados Unidos, mundo ocidental, e árabes, mundo oriental, visto que, por exemplo, o Egito, a grande parte muçulmana, né? Então a gente chama de Oriente aquilo ali, o próprio Oriente Médio mesmo, lá na Arábia, né? No Oriente Médio, quando a gente estuda história, a gente vê muito essa coisa de Ocidente e Oriente brigando, né? Então, o Ocidente, Estados Unidos, né, parte da Europa, grande parte da Europa, o Ocidente, nesse caso aqui, Guerra Fria, Estados Unidos, enfatizando aí sua importância e menosprezando o Oriente, né? Menosprezando aí o lado oriental, o lado dos socialistas, tá? O mundo árabe, por exemplo, tem uma briga grande com os Estados Unidos, né? Ambos aí se degladiando, né, pela importância no mundo, tá? A número 3 está falando sobre a Revolução Cultural. O que foi a Revolução Cultural, né, gente? A ideia da Revolução Cultural, dessa propaganda, né, desse programa do governo
programa governamental, buscava combater as influências do Ocidente, no caso representado aí pelos Estados Unidos, lá na China. Além disso, também queria exaltar lá a figura do Mao, né? Do Mao Tse-tung e do governo dele. Mas basicamente era isso, sabe? Afastar. Quando a gente estuda Japão e quando a gente fala lá da Era Meiji, lá atrás, na Revolução Industrial, né? Quando a gente fala de Era Meiji no século XIX, aqui a gente já está em meados do século XX, quase no final do século XX, né? Quando a gente fala do final da Guerra Fria em 1991, estou quase no final do século XX. Estou quase nos anos 2000, né? Quando eu vou lá atrás e falo da Era Meiji, por exemplo, do Japão se industrializar, o Japão também ficou muito fechado e não queria nenhuma influência do Ocidente dentro do seu território. Aqui também a gente vê isso, né? Aqui é ainda mais forte, porque é uma questão de um país brigando com o outro, tá? De China, né, não querer essa presença ocidental, essa presença dos Estados Unidos, esse capitalismo dentro do seu território, ok? A número 4 tá pedindo pra gente colocar aqui, olha, em ordem cronológica, como é que as coisas aconteceram, né? Tá falando mais aqui do Mao, tá falando aqui da China, né, do socialismo chegando à China, tá? Então, número 1, vocês marquem a letra B, que vai ser quando o último imperador vai ser deposto, em 1911, tá? E a república vai ser proclamada lá na China. A número 2 está lá na letra E, depois da deposição vem a república, tá? Tá aqui embaixo na letra E. O número 3 vai entrar lá na letra C, quando mais ou menos em 1950 vai rolar lá o grande salto para frente, a questão da industrialização, né, de industrializar ali a China, tá, de ter uma modernização ali na China em 1950. O número 4 vai estar também aproximadamente em 1950, quando vai acontecer a Revolução Cultural ali na China, influenciada lá pelo Mao Tse-tung, e por último a morte dele, que está na letra D, tá? Então ficou que foi em 1976. 76, um ano depois que eu nasci, eu sou de 75. Então ficou 41352, tá? Na próxima página, a gente vê a figura do mal aqui representada ao fundo, junto com outros caras envolvidos com o socialismo. Nós temos ali. Esse aqui é o Stalin, depois o Lenin. Essa imagem aqui é do Engels e do Marx. O Marx e o Engels que escreveram lá o Manifesto Comunista, né, em 1848. E o Mao aqui na frente, né, destacado, tá? Pessoas são figuras, personagens voltados aí, envolvidos com o socialismo. Por isso estão representados aqui o Mao e os outros caras ao fundo, tá? Aqui na tarefa, não consigo aumentar? Consigo. Aqui na tarefa está pedindo para a gente completar com as expressões que estão aqui em cima. Então a gente vai ler o texto para ficar mais fácil, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a disputa pelo controle político e econômico entre Estados Unidos e União Soviética se intensificou. Coloquem aí, tá? EUA e o RSS. Resultando na chamada Guerra Fria. O mundo ficou dividido entre dois grupos, os socialistas e os capitalistas, tá aqui, olha, liderados respectivamente pelos Estados Unidos e pela União Soviética. No caso aqui eu falei socialista primeiro, né? Quem colocou socialista primeiro, gente, respectivamente, União Soviética, tá? Quem colocou capitalista, na verdade, aqui pede pra gente colocar capitalista primeiro, porque aqui tá assim, ó, liderados respectivamente pelos Estados Unidos. Então, se o primeiro que veio aqui é Estados Unidos, o que tem que completar aqui em cima é capitalista, tá? O plano deixa eu ver aqui, política adotada pelos estadunidenses, ajudar os países europeus a se reconstruir. Plano Marshall vai ajudar. E aí, em contraposição, a União Soviética cria a Comecon, aqui, tá? Analise as afirmativas e vejam se elas se referem ao Plano Marshall, Truman ou Macartismo. Vamos lá, letra A. Programa norte-americano de ajuda aos países destruídos pela guerra. Marshall. Política de perseguição, caça às bruxas, gente. Caça às bruxas é o macartismo. Perseguição de comunistas dentro do território americano, norte-americano. C. Ofensiva contra o comunismo no mundo. Os Estados Unidos procurava conter a expansão do socialismo. Plano Marshall também. E aí eu venho para cá para outra tela, página 456, e vejo aqui também um pequeno texto falando sobre o filme O Grande Ditador do Charlie Chaplin, que inclusive na questão aqui na letra B está dizendo qual é a relação do autor e o macartismo. Pessoal, o Charlie Chaplin, já respondendo a B, né, depois a gente fala de novo, foi acusado aí de espalhar, né, de compartilhar, de difundir, vamos dizer assim, ideias, discursos
buscando refletir a questão da desigualdade social. A letra A está perguntando qual é o contexto histórico do texto, né, do discurso. E o discurso está falando justamente sobre isso, né, para que as pessoas parem para pensar, né, no que a indústria fez, no que a máquina fez, né, onde nós fomos parar com essa revolução industrial e com esse capitalismo crescente. Tá assim, ó, tem uma frase aqui que tá assim, ó, a máquina que produz abundância tem nos deixado em penúria. Mais do que máquinas, precisamos de humanidade. Isso é um discurso socialista, e isso estava no filme. Então, assim, qual é o contexto histórico? O contexto desse capitalismo crescendo, né, de ter crescido, ter criado muita desigualdade, né? E faz a gente parar para pensar no socialismo. No socialismo busca, né, pensar nessas questões sociais mesmo, né, nessa desigualdade, na importância da educação, na importância da saúde, tá? Assim, né, gente? Assim. Mas tudo bem, é assim que funciona. Essa é a teoria, tá? E aí a letra B tá falando, né? Qual é a relação entre o autor do texto e o macartismo? Esses discursos, esses filmes, essa fala voltada aí para as desigualdades sociais e tal, fazia com que as pessoas pensassem, se aproximassem do socialismo, remetessem, relacionassem ao socialismo. E o macartismo vem para acabar com isso. O macartismo vem para caçar as bruxas, para caçar possíveis comunistas dentro do território, tá? O Chaplin, pessoal, foi perseguido por conta disso, tá? Inclusive ele saiu dos Estados Unidos por conta disso, tá bom? Aqui no Max Desafio tem aqui, olha, uma imagem, né, gente? Olha só, Capitão América dando um soco aqui na cara do Hitler, né? E isso aqui é Estados Unidos brigando contra esse nazismo, né? Lutando aí para combater esse nazismo no mundo. Quando que tava lá na Segunda Guerra Mundial, estava dominando a Europa ali, né? É, aquela cena do resgate do soldado Ryan, eu vou sempre lembrar, é uma cena dos Estados Unidos chegando à França naquele contexto. A gente está ali em 1940. 1944, desculpa. Aquela cena ali é a cena do dia D. É a cena do dia D, né? Dos Estados Unidos chegando à França para libertar a França do poder dos nazistas, tá? Então a imagem é muito clássica. Capitão América, olha as cores aqui da bandeira estadunidense. Na roupinha do Capitão América, o escudo de Capitão América, as estrelas, o azul, o vermelho e o branco. Ele é o Capitão América, ele é que vai libertar o mundo dessa opressão, ele vai libertar o mundo desse regime totalitário que está lá na letra B, tá? B de bola. Quando eu venho para outra página, 457, eu tenho aqui o Woodstock. Pessoal, o Woodstock foi um movimento que aconteceu entre 59... Não. O Woodstock aconteceu em 69 e nesse contexto aqui o Woodstock era muito contra, né? Esses artistas eram muito contra a questão do Vietnã, né? Muitos meninos que tinham acabado de se alistar para lutar na guerra, né, foram mandados para a guerra, pessoal, recém-formados, sabe, sem a menor noção. E assim, muitas perdas humanas os Estados Unidos teve e a opinião pública vai cair em cima dele, por isso que o país vai renunciar. Então o Woodstock era contra essa intervenção militar no Vietnã, tá? A gente pensa então no número 2, letra B de bola, tá? 3. Sobre o impacto da Revolução Cubana nas relações entre Estados Unidos e América Latina, a gente marca a letra B. Pessoal, a letra B está falando da Aliança para o Progresso, tá? Assim, ó. Estados Unidos passaram a investir também em programas que garantissem a expansão da influência norte-americana por via pacífica. Essa via pacífica era uma maneira dos Estados Unidos conseguirem, tá aqui, olha. Via pacífica. Ó, aqui. Era uma maneira dos Estados Unidos conseguirem influenciar a América Latina, né? Só que sem guerra, sem a questão de tiroteio, né? De morte e tal. Essa aliança liberal vai ser criada, pessoal, buscando desenvolver a América Latina, né? Essa aliança liberal vai ser criada, eu não me lembro de qual governo, pô, eu posso ver para vocês, depois eu passo. Mas os Estados Unidos buscando interferir na América Latina, né? Buscando interferir naqueles países ali e, obviamente, impedir que o socialismo crescesse, tá? Quando eu venho aqui para cima na número 4, marquem a número 3, letra B de bola. Na número 4, eu tenho construção do Muro de Berlim. Este, que tinha o objetivo para separar a Alemanha Ocidental da Oriental, tornou-se um símbolo do período comumente conhecido como Guerra Fria. Pessoal, o Muro de Berlim, no Muro de Berlim tem uma história, né, de quem morava do lado de lá não podia visitar quem morava do lado de cá, né? Muitas pessoas tentavam passar, tá, gente?
por baixo. Muitas pessoas tentavam do lado oriental, que estava muito miserável, para o lado dos Estados Unidos, para o lado ocidental, para tentar ter alguma melhoria de vida. Então, esse contexto que eu estou explicando para vocês está na letra A, número 4. Ó. A chamada polarização política afetava diretamente a vida cotidiana de ambos os lados. No lado ocidental, jornais, cinema, televisão foram amplamente utilizados na divulgação do American Way of Life. Esse American Way of Life era aquele estilo de vida americano, né? Supostamente, nossa, muito bom, a gente tem televisão, a gente tem carro, a vida é boa, tem emprego, né? Por isso muitas pessoas tentavam migrar, tá? Porque a vida do lado oriental estava muito difícil, tá? Lá na página 458, só pra gente completar, tá? Tá assim, ó. Estados Unidos, que foi o Plano Marshall? Tentar reconstruir a Europa, né, gente? Auxílio dos Estados Unidos para reconstruir a Europa pós-Segunda Guerra. Macartismo, caça às bruxas, caça a socialistas dentro do território estadunidense. OTAN, defesa militar no Atlântico Norte, tá, dos Estados Unidos. Pacto de Varsóvia, já no lado da União Soviética, foi uma resposta à OTAN, né? Também foi uma organização militar, só que do lado da União Soviética agora, tá? Comecon, auxílio na reconstrução dos países do leste europeu. Comecon já era uma resposta ao Plano Marshall, tá? Guerra Fria propriamente dita, aqui embaixo, olha, características. O que foi a corrida armamentista? Um querendo engolir o outro, né? Perigo iminente de uma guerra estava ali na corrida armamentista, tá? Uma guerra nuclear, inclusive. Corrida aeroespacial, conquista do espaço. Lembra que a gente falou de KGB, de CIA e tal? Propaganda ideológica, símbolo do bem da modalidade superior dos Estados Unidos. Símbolos do bem da modalidade superior dos Estados Unidos. É a ideia de mostrar, pessoal, a própria bandeira fincada na parede, no muro, né? Isso é nacionalismo, isso é mostrar assim, eu pertenço a esse país me pertence, eu vou lutar por ele, tá? Jogos Olímpicos, superioridade, perdão, da forma de organização social e política. Maneira de, também não deixou de ser uma maneira de controlar a população, tá? Conflitos que refletiam a polarização. Cuba, crise dos mísseis, Coreia, a parte sul, né, foi o último material que a Jaque enviou, né, lá da família Kim, né, o sul brigando com o norte, né? O paralelo 38, dividindo o sul do norte, as influências de Estados Unidos e União Soviética em cada território, tá? Vietnã, unificação. China, grande salto para frente, revolução cultural, tá? E aqui embaixo tem o que é o welfare state. O welfare state é aquela proposta do Estado manter um estado do bem-estar social, o Estado manter a questão da educação, da saúde, da alimentação, tá? Dos direitos sociais, tá? É o welfare state. Vou parar aqui, vou enviar para vocês esse material, me chamem sem precisar, tá? Terminamos então Guerra Fria. Beijo.